Boa tarde a todos que estão aí neste momento, adorando a Deus, mesmo que de modo virtual, juntos, mesmo distantes. Que Deus esteja abençoando cada lar, cada vida, e em breve estejamos juntos presencialmente, que é realmente o ensino bíblico, que é o ideal de Deus para a igreja, que a igreja congregue num espaço físico. Esse negócio do virtual é um provisório, enquanto estamos nesse distanciamento por conta da pandemia. Mas nosso objetivo, óbvio, é estarmos aqui novamente. Eu imagino que no dia que os cultos presenciais retornarem, vai ser um momento de grande, imensa alegria de todos nós podermos rever uns aos outros e, obviamente, como igreja, adorar o Senhor Jesus Cristo. Temos meditado nos domingos à noite na epístola de Paulo aos Romanos, e é uma epístola que sintetiza o conteúdo da nossa fé. Uma pessoa, ela pode dizer que crê em Jesus, mas se ela não estiver seguindo e fundamentando sua vida na doutrina, não só de Romanos, é claro, mas de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia, ela pode estar dizendo que crê ou segue a Jesus de um modo completamente equivocado. E, no fundo, ela não é um cristão, nem é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É simplesmente uma pessoa que acha que segue a Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, mas talvez o Jesus que essa pessoa criou na sua própria cabeça. Para sabermos se seguimos realmente o Senhor Jesus Cristo, se cremos pela fé no Jesus Cristo descrito na Bíblia Sagrada, nós temos que conhecer a doutrina. E a epístola de Paulo aos Romanos, ela é fundamental para nos explicar o que aconteceu conosco no momento da nossa conversão. Por isso que eu gosto sempre de dizer que quando nos convertemos, nós não sabíamos muito bem o que estava acontecendo. Sabíamos que éramos pecadores, que se não crêssemos em Jesus, seríamos condenados ao inferno, e que era necessário esta conversão, arrependimento de pecado e fé, demonstrado naquela oração. Aquela oração que nós fizemos no momento da conversão, é o evento histórico na nossa vida que marca a nossa mudança de vida, da morte para a vida com Deus. Só que muita coisa estava acontecendo nos bastidores espirituais que nós só vamos entender depois. E o que nós estamos estudando aqui na epístola de Paulo aos Romanos é exatamente um pouco destes bastidores espirituais, o que foi necessário para nós termos amizade com Deus, aceitação da parte de Deus, um relacionamento com o Senhor a partir do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Estudando essa epístola, nós estamos aprendendo cada vez mais o tamanho do amor de Deus por nós, a lógica da nossa salvação. Não foi algo emocional, não foi algo do século XX, do século XIX, mas é algo que remonta desde o início de todas as coisas, logo após o pecado ter entrado no mundo, por conta do pecado e desobediência de Adão e Eva, vem a promessa do descendente, que viria esmagar a cabeça da serpente, Satanás, o promotor do pecado no mundo. E então começamos a perceber que nós somos apenas um elemento dentro do plano maravilhoso de Deus para salvar alguns da humanidade, a fim de gerar uma outra humanidade, uma humanidade no futuro sem pecado, uma humanidade no reino de Deus, uma humanidade que estará mais íntima de Deus ainda do que nós estamos hoje. Então, na epístola de Paulo aos Romanos, percebemos o nosso nascimento na fé e essa nossa caminhada com Deus até aqui. Do capítulo 6 até o capítulo 8, vamos estudar mais sobre a santificação, que é o próximo passo dentro da exposição do apóstolo Paulo aqui. Lembrem que Paulo, quando escreve essa carta, ele está querendo se associar com a igreja de Roma, porque ele quer pregar até os confins da terra, como Jesus deixou claro lá em Atos capítulo 1, verso 8. E ele pregou nas regiões ali próximas de Jerusalém, pregou aos gentios em Antioquia e tantas outras regiões do mundo greco-romano, mas ele queria ir além.
E o além, os confins da terra, para Paulo era a Espanha. Para chegar lá, ele queria que a igreja de Roma o apoiasse. E então ele escreve essa carta, uma carta profunda, detalhada, muito bem fundamentada na literatura do Antigo Testamento e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, para deixar muito claro aos romanos o que era que Paulo cria. Isso é muito importante, porque quando nós vamos, como igreja, nos associar ao missionário, nós devemos conhecer o que é que o missionário crê. Devemos entender o que é que aquele missionário crê para assim nos associar a ele e estar orando e apoiando, que é exatamente o que Paulo quer da igreja de Roma. Então o apóstolo escreve esta epístola. Nós não vamos resumir tudo do que já falamos, mas sempre é importante ler os versículos chaves da epístola de Paulo aos Romanos. Abra aí no capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17 nos fala a síntese do que Paulo quer mostrar aqui. Verso 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo não tinha vergonha do evangelho. Implícito a isto está sendo dito que ele está pronto para sofrer pelo evangelho. Também diz, é o poder de Deus. A proclamação desta palavra é o poder de Deus. Eu não sou o poder de Deus, nem você é o poder de Deus, mas é o evangelho, é o Espírito Santo. Então, quando você proclama esse evangelho com o auxílio do Espírito Santo, aí nós temos o poder de Deus através de nós. E esta salvação é para todo o que crê no Senhor Jesus Cristo, grego, romano, judeu. E Paulo, você já tem percebido que nesta epístola há uma ênfase muito grande na questão entre gentios e judeus, esse problema que eles têm. E Paulo quer deixar claro, a igreja é para ter os dois tipos de grupos, todas as pessoas de raças diferentes, idades diferentes, mas com o mesmo credo, obviamente, no Senhor Jesus Cristo. E então Paulo diz no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho que Jesus anunciou, o Evangelho do Reino, que se cumpriu em Cristo. E o que é a justiça de Deus? Lutero achava, o reformador Lutero, antes de ser o reformador, ele achava que a justiça de Deus era um Deus irado, castigando o pecador, e que quanto mais o pecador se maltratasse a partir das penitências, ele estaria mais perto de Deus. Então, essa era a doutrina católica que não mudou até hoje, não mudou até hoje, da Idade Média para cá, teve alguns acréscimos, mas basicamente é a mesma doutrina, que dava margem para um tipo de salvação por obras. Se eu fizer obras, eu poderei ser salvo. Obras boas ou obras, entre aspas, mas no sentido de maltratar o meu próprio corpo para expiar o pecado. Mas Lutero, estudando a epístola de Paulo aos Romanos, percebeu que a justiça de Deus não era ruim desta forma, mas que havia uma justiça de Deus que condena o pecador. E há uma justiça de Deus que redime o pecador. E é exatamente o que é dito na continuação do verso 17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aquele que creu no Senhor Jesus é declarado justo por fé. Está dentro da justiça de Deus, chamada redentiva, porque ele foi libertado da condenação dos seus pecados e da escravidão dos seus pecados, porque Jesus morreu numa cruz pelos pecados. Então este é o cerne do Evangelho. O apóstolo Paulo, num contexto bem romano, porque essa epístola foi escrita aos romanos, ele se utiliza de uma linguagem forense, uma linguagem do direito romano da época, a justificação pela fé, que é a ideia de alguém ser declarado justo, não ser tornado justo. Há uma grande diferença. Nós ainda não somos, entre aspas aqui, tornados justos, porque ainda pecamos. Uma pessoa que foi transformada num justo plenamente, ela não peca. Isso vai acontecer no futuro. Mas hoje, nós somos declarados justos
o que significa que a justiça de Cristo é colocada na nossa conta, é imputada a nós, é lançada na nossa dívida. Diante de Deus não temos mais dívida, culpa, crimes a serem condenados, porque a justiça do Senhor Jesus Cristo foi colocada sobre nós e a nossa iniquidade, nossos pecados e crimes foram colocados sobre Jesus naquele dia do Calvário, da cruz, em que o Senhor Jesus Cristo foi morto. Então, esta é a justificação pela fé. E é exatamente nesse ponto que nós estamos. Mas antes de chegar lá, nós observamos o verso 18. Olha Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens detêm a verdade, eles não querem a verdade, e eles impedem que a verdade chegue a eles pela sua própria injustiça, o seu próprio pecado. A estes homens, toda a humanidade, que já nasceu no próprio pecado, o Senhor revela a ira dele. Deus está irado contra a humanidade, porque a humanidade desde cedo escolheu o pecado. E essa palavra pecado, que embora não seja muito mencionado nas igrejas evangélicas hoje, é uma palavra muito importante, mas que às vezes perde a sua força. Porque afinal de contas, e é verdade, nós dizemos que todos somos pecadores. Então, se todos somos pecadores é algo comum. Espera aí, não é bem assim. O fato de todos sermos pecadores não torna o pecado algo comum. Pode ser comum no sentido de que todos têm, mas não é comum no sentido de que ele deve ser praticado, ou que se for praticado não haverá consequências. Por isso, às vezes, eu gosto de dizer que o pecado, que também é uma definição correta, é um crime contra Deus. Porque quando nós ouvimos a notícia no jornal de assassinos, cometeram crimes hediondos, né? Estupradores, bandidos, nós ficamos assim indignados. São pecados horríveis dentro da sociedade humana, do nosso contexto, é óbvio. Mas todo pecado e é crime aos olhos de Deus. Uma pequena mentira, um pequeno, aos nossos olhos, um pequeno deslize, uma pequena mentira, é um pecado, é um crime contra Deus, o legislador e criador de todas as coisas. Então nós não podemos minimizar a força do pecado que está dentro de nós. Mesmo nós, crentes redimidos, justificados pela fé, salvos em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, nós ainda pecamos e talvez o grande problema hoje seja nós minimizarmos a força do pecado em nós. E é exatamente isso que Paulo está dizendo no capítulo 1, verso 18, Deus irado contra essa humanidade pecadora. Então ele fala dos gentios que estão debaixo do pecado e Deus está irado contra os gentios. E no capítulo 2, Paulo deixa claro aqui, Deus também irado contra os judeus, mesmo o judeu tendo circuncisão, mesmo o judeu sendo descendente de Abraão, mesmo o judeu guardando a lei de Moisés, achava que guardava da maneira correta, apesar de ter esses alicerces na sua cultura, se eles não criam em Jesus, não eram justificados pela fé, a ira de Deus também estava sobre eles, e o apóstolo deixa muito claro. E ele faz o fechamento no capítulo 3, quando ele diz que todos estão debaixo do pecado. Todos são pecadores sem exceção, gentios e judeus. Mas ao mesmo tempo, esta salvação, esta justificação pela fé é para gentios e judeus também, que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, após mostrar o pecado na vida do ser humano que o tem afastado de Deus, o apóstolo entra no tema da justificação pela fé, como nós observamos no capítulo 3, do verso 19 até o versículo 31. E hoje nós entramos então no capítulo 4. Todo o capítulo 4 trata da justificação pela fé ainda. Só que o capítulo 4, e eu acho isso aqui muito interessante para quem gosta da área da academia, é como se o apóstolo Paulo, ele estivesse, depois de ter apresentado a sua tese, ele sintetizou o tema da tese em Romanos 1, 16 e 17. E então ele problematizou esta tese
mostrando o pecado na vida do homem. Ele deu uma resposta ao problema, a justificação pela fé. E agora no capítulo 4, Paulo ele está fazendo um estudo de caso. É muito interessante. Um estudo de caso na vida de quem? Abraão. Então no capítulo 4, o apóstolo ele vai mostrar que a justificação pela fé é para todo aquele que crê e que não há justificação por obras. Ele vai mostrar isso na vida de Abraão, com argumentos muito relevantes e interessantes. Por isso, o tema de hoje é a justificação pela fé, o caso de Abraão. E nós vamos ler Romanos capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Olha então Romanos 4, do 1 a 8. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esses 8 primeiros versículos vão nos mostrar, pelo menos, um dos argumentos do apóstolo Paulo aqui, dentro do caso de Abraão, acerca da justificação pela fé. E este primeiro argumento, que nós vamos dar hoje somente o primeiro argumento, os outros 2 vamos observar em outro momento, é que o povo do Antigo Testamento também era justificado por fé. Então, existe até mesmo uma confusão em alguns ramos do meio evangélico que acreditam que no Antigo Testamento as pessoas elas eram salvas por obras, guardando a lei de Moisés. Isso não é um simples erro, isto é uma heresia, porque sempre a salvação foi por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, sempre. Mas Jesus nasceu lá no Novo Testamento. Então, como é que o povo do Antigo Testamento, inclusive Abraão, creu em Jesus? Porque o Antigo Testamento apresentou Jesus, mas não com o nome Jesus. Apresentou o descendente, apresentou o Messias, apresentou o leão da tribo de Judá, apresentou aquele profeta semelhante a Moisés. Então, Jesus ele foi apresentado de várias formas no Antigo Testamento, como o Messias, o Salvador prometido, que retiraria aqueles que creem nele da condenação dos seus pecados. O cordeiro sacrificado, desde os tempos de Adão, sempre simbolizou o sacrifício do Messias, sempre. Se não fosse assim, qual o sentido eles tinham na mente de sacrificar aquele cordeiro? E é interessante perceber que na cultura antiga, os idólatras também sacrificavam animais. Touros, bodes, cordeiros e vários tipos de animais. Só que os idólatras achavam que o sacrifício daquele animal agradava aquele Deus, aquela divindade que ele cria, de uma maneira completamente diferente. Ele acreditava que aquele Deus ia se alimentar daquele animal ou coisa parecida. A representação do cordeiro na fé bíblica é completamente diferente. O cordeiro não alimenta Deus, né? Deus não precisa disso. Mas o sangue do cordeiro aponta para o sangue do descendente, para o sangue do Messias, o cordeiro de Deus que viria morrer na cruz pelos pecados dos homens. Abraão não sabia todos os detalhes do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas Abraão entendia o fundamental. Deus deu uma promessa para ele. Nesta promessa, Abraão receberia, lá em Gênesis 12, do verso 1 ao 3, Abraão receberia uma terra, uma descendência, e dele viria a bênção a todas as famílias da terra. E essa bênção, certamente, era o descendente. Porque Abraão, como semita, já ouvira esta mensagem desde os seus pais.
porque ela foi proclamada, né, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, até chegar a Abraão. Essa mensagem foi proclamada. Então Abraão tinha esse entendimento, tanto que Abraão em um determinado momento era idólatra, mas com o chamado de Deus para ir para uma terra que ele não conhecia, e feita esta aliança e estas promessas, Abraão começa a crer no Senhor e, obviamente, no seu descendente. Olha então, o que nós já vimos um pouco. O primeiro argumento é que o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, era justificado pela fé. Em Romanos 3, 27 e 28, nós observamos as declarações tácitas de Paulo sobre a justificação pela fé. Romanos 3, 27, nós lemos assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Não tem orgulho nenhum no ser humano ao ser salvo. Por quê? Porque a salvação é pela fé. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente. Claramente aqui se fala da justificação pela fé. Em seguida, nós lemos Paulo falando da justificação pela fé para judeus e gentios, porque os judeus achavam que a salvação era para judeus. Observe então o verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, a salvação é para judeus e é para gentios. No capítulo 4, Paulo vai tratar desses mesmos assuntos. Capítulo 4, do verso 1 ao 8, que é o nosso texto de hoje, ele vai tratar sobre a justificação pela fé, exemplificando com Abraão. No capítulo 4, do verso 9 ao 17, Paulo vai tratar dessa questão da justificação pela fé aos gentios e aos judeus. Então, basicamente, o que é que o apóstolo está fazendo? Desenvolvendo os temas da justificação pela fé do capítulo 3 no capítulo 4, fundamentando com a vida de Abraão, mostrando que desde o Antigo Testamento o povo de Deus é justificado pela fé. Desta forma, Paulo está dizendo que ele não está inventando nenhuma doutrina nova. Pelo contrário, ele está mostrando o que se cumpriu. O Antigo Testamento desenvolveu estas verdades, não usando a terminologia justificação pela fé, mas os mesmos conceitos de salvação, obviamente. E então o apóstolo, dentro de um contexto romano, usa o linguajar forense, do fórum, para poder explicar de modo mais claro o que é esta salvação, que ele chama de justificação pela fé, usando Abraão como o modelo, como um exemplo, como um estudo de caso aqui. Todo o capítulo 4, que nós não vamos ver todo hoje pelo nosso tempo, ele é dividido em 5 grandes argumentos. O primeiro argumento é o argumento teológico, e o segundo argumento é o argumento hermenêutico. Os outros 3 argumentos observaremos em outro momento. Então, o argumento teológico a gente vai ver do capítulo 4, do 1 ao 5, e um argumento hermenêutico do 6 ao 8. Vocês vão entender por que é um argumento teológico e por que é um argumento hermenêutico. O que é que tem a ver isso para mim? Tem muito. Porque o apóstolo, quando escreveu este capítulo e esta epístola, ele escreveu de uma maneira muito bem elaborada. É um texto muito bem escrito. Não foi feito de qualquer forma e de qualquer maneira. O que é que isso significa? Significa o quanto a escritura ela é relevante. Ela é relevante porque é a palavra de Deus, nós sabemos disso, mas até numa perspectiva humana, ela é muito bem organizada, ela tem argumentos lógicos. A nossa fé não é uma fé desvairada, uma fé louca, uma fé sem sentido. Pelo contrário, tem toda uma amarração, uma justificação. Paulo está escrevendo essa epístola no século I depois de Cristo, e ele está trazendo argumentos do século XIX antes de Cristo. Olha aí, olha quantos séculos se passaram. Mas por que Paulo faz isso? Porque ele entende a canonicidade da revelação de Deus, a preservação da palavra de Deus, confia na revelação que foi dada, porque é de Deus.
Ele entende isso, e ele, como apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está confirmando verdades do Antigo Testamento e explicando-as à Igreja de Roma, aos outros leitores possíveis e a nós hoje na modernidade. Não sei a você, mas para mim isso me traz segurança. Esse texto não é fantasia, entende? Esse texto não foi elaborado pela mente humana de Paulo somente. Houve certamente ação de Deus para que o apóstolo compusesse os argumentos de uma maneira muito bem equilibrada e, obviamente, perfeitos na sua composição. Então, isso nos traz segurança de que a Bíblia, não só isso, é claro, mas também nos traz segurança de que a Bíblia é perfeita naquilo que coloca para nós. Veja, então, que todo o capítulo 4 toma Abraão como base. Por quê? Por que Paulo escolheu Abraão, não escolheu Moisés? Ou não escolheu Davi? Todos são pecadores no Antigo Testamento. Mas Paulo escolheu Abraão por algumas razões muito importantes aqui. Primeiro, Abraão era reverenciado pelos judeus. Era o pai da nação de Israel. Então, se o apóstolo argumentasse coerentemente, mostrando que Abraão foi justificado por fé somente e não por obras da lei, logo, ele conseguiria convencer muitos judeus e levá-los à fé. Pelo menos uma perspectiva humana e apologética aqui, não é verdade? Então, acreditavam os judeus naquela época, muitos deles os não crentes, mas talvez até os convertidos também acreditassem, que Abraão, ele havia obedecido a Torá por antecipação. Importante destacar que a lei de Moisés veio séculos depois, certo? No século XV a.C. Abraão, século XIX a.C. Então, muitos séculos depois, veio a lei de Moisés dada pelo Senhor. Então, como Abraão poderia obedecer à lei de Moisés, se não havia lei de Moisés? Né? Havia uma lei de Deus, sim, só que ela era uma lei passada de pai para filho, que a gente chama de tradição oral, mas nada registrado. Mas havia, sim, determinações que Deus tinha dado para os crentes da antiguidade antes da lei de Moisés e que eles obedeciam. A gente observa isso em várias partes do livro de Gênesis, como em Gênesis 38, com relação à lei do levirato, que já existia ali, antes mesmo de existir a lei de Moisés, lei com relação à pena de morte, né, lá em Gênesis capítulo 9, e outros textos. Mas o fato é que não existia lei na época de Abraão. Então isso era um argumento muito forte, porque como Abraão foi justificado por obras da lei, se não havia lei na nossa mente, óbvio, lógico, matou a questão. No entanto, muitos judeus naquela época acreditavam que Abraão foi salvo pelas obras da lei por antecipação à Torá. Ele já teve antecipadamente, de alguma forma, a Torá e obedecendo, seguindo, cumprindo a lei, né, da Torá, ele foi salvo por obras. Era o argumento de muitos judeus do primeiro século. Obviamente que isso também foi 1 ou 2 séculos antes daquele período. A Torá, como a gente sabe, é o nome que os judeus dão aos 5 primeiros livros, né, da nossa Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, mas também é o nome dado à instrução, à lei de Moisés propriamente dito, os 613 preceitos da lei dada ali a Moisés. E como é que eles argumentavam isso? E aqui é uma parte interessante de perceber. Quando eles iam interpretar Abraão, dizendo que Abraão foi justificado por obras, e eles faziam isso no primeiro século, os rabinos interpretavam Gênesis 15, que nós vamos ver já já, verso 6, à luz de 2 outros textos de Gênesis, Gênesis 17 e Gênesis 22. Gênesis 17, você lembra o que é que tem lá? É a instituição da circuncisão. E Gênesis 22 é o sacrifício. O que não houve, na verdade, o sacrifício de Isaac, mas o cordeiro foi sacrificado ali. Então, o judeu, o rabino, ele interpretava da seguinte maneira. Gênesis 15, 6, fala de uma justificação de Abraão, porque Abraão se circuncidou e circuncidou os seus, e também porque Abraão, ele sacrificou o cordeiro ali, antecipando
o cumprimento que foi depois homologado na Torá. Então, dessa forma, por antecipação, é como se Abraão fosse justificado por obras. Essa era a interpretação que os judeus faziam de Abraão justificado por obras da lei de Moisés. Era assim que eles resolviam essa questão de Abraão ter vindo antes da lei de Moisés e ser justificado por obras da lei. Então, o apóstolo, quando coloca Abraão aqui como um exemplo, um modelo da justificação por fé somente, ele quer exatamente derrubar esses argumentos. E ele quer mostrar que antes da lei de Moisés e durante a lei de Moisés e depois da lei de Moisés, a justificação sempre foi pela fé no Senhor Jesus Cristo. E então o apóstolo ele vai exatamente ir contra estes argumentos dos judeus. Isso que eu estou dizendo é o debate implícito no capítulo 4. É o que está nas entrelinhas. Foi o que provavelmente motivou Paulo e o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo a apresentar esse capítulo aqui. E aí você pergunta, o que isso tem a ver para nós? Talvez não, com certeza não estamos nessa discussão e nesse debate hermenêutico dos judeus da antiguidade, mas uma coisa é certa, ninguém foi salvo no Antigo Testamento por obras da lei, ou por obra nenhuma, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo sem saber que o nome do Salvador, do Messias, era Jesus. Essa mensagem sempre foi pregada no Antigo Testamento. Tem textos mais explícitos, textos menos explícitos ou mais obscuros, mas essa mensagem sempre foi apresentada. E então, Paulo vai direto ao ponto aqui no verso 1. Abraão, ele não tinha nenhum mérito diante de Deus, é o que diz o verso 1. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, o que é que Abraão conquistou segundo a carne, segundo as suas obras como homem? Foi que ele conquistou? A resposta é óbvia, nada. Com as suas obras humanas, ele não conquistou nada. Ele não tinha obras para ser salvo. Aí vem o verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão foi justificado por obras, ele pode se gloriar no meio dos homens, diante dos homens, com as obras que ele realizou. Mas ele não tem do que se gloriar diante de Deus. Ou seja, ele pode ser aceito porque fez boas obras no meio dos homens. Obras até que agradam aos homens. Mas obras que agradam a Deus, não fez. Obras que o fazem ter um relacionamento bom com Deus, não. Abraão não conseguiu. Diante dos homens pode até ser, mas diante de Deus, não. Nesse sentido, ele não tem de que se gloriar. E então, ele está fazendo aqui o contraste. Justificação pela fé, sempre foi pregado no Antigo Testamento, está sendo reforçado aqui em Romanos e no Novo Testamento, não é só na Epístola de Paulo aos Romanos, mas essa doutrina está toda também no Novo Testamento. Ele contrasta os crentes aqui com os judeus, os crentes judeus, com os judeus do chamado Segundo Templo. São aqueles judeus mais focados nos ensinos rabínicos de uma salvação por obras. O Antigo Testamento, como já dissemos, ensinava a justificação pela fé. E Paulo, para provar isso, ele cita o texto básico que diz que Abraão foi justificado por fé, que é Gênesis capítulo 15, verso 6. Olha, primeiro leia Romanos 4:3. Romanos 4:3 diz: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Paulo cita o texto. Na modernidade, se fosse hoje, ele colocava uma nota de rodapé dizendo de onde ele tirou. Mas não é o caso aqui. Mas ele cita Gênesis 15:6. Vamos ler o que é que tem lá em Gênesis 15:6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Essa mesma palavra imputada aqui de Gênesis 15:6 é a mesma palavra imputado aqui de Romanos 4:3. Então, Paulo está claramente dizendo, Abraão foi justificado por fé somente no Senhor Jesus Cristo, e não foi salvo por obras, porque, segundo a carne, ele não tinha uma obra que agradasse a Deus, que glorificasse a Deus. Nada. Foi, sim, justificação pela fé somente. Embora em Gênesis 15:6 não tenha o nome de Jesus ali, ou o nome do Messias, ou o nome do descendente,
nós sabemos pelo contexto de Gênesis, né, desde Gênesis 3,15 até Gênesis capítulo 12, capítulo 15, que a salvação viria por este descendente. Como nós já falamos, na promessa dada a Abraão, ele recebeu a descendência, a terra e a bênção que viria dele para todas as famílias da terra. Era um descendente. Este descendente, o Senhor Jesus Cristo. Observe então que essa mesma mensagem de Paulo foi apresentada em Gálatas, capítulo 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É a mesma ideia, a mesma mensagem aqui que Paulo está dando ali às igrejas da Galácia. Por quê? Porque esse foi um problema muito sério naquele primeiro século. Muitos judeus queriam... a salvação é por Jesus, mas também tem que se circuncidar. Mas também tem que guardar a lei de Moisés. Não! A salvação é somente pela fé, completamente de graça. Você não faz nada, até a fé que você tem vem de Deus, Deus que lhe dá fé para crer. No início eu falei da nossa conversão, nós não sabíamos tudo o que estava acontecendo, mas naquele dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, que você fez aquela oração, confessando a Jesus seu arrependimento de pecados, e pedindo para Jesus ser o seu Salvador, e lhe salvar da condenação dos seus pecados, e pedindo a Jesus para ser o Senhor da sua vida, naquele dia, quando você fez aquela oração, Deus colocou uma fé sobrenatural em você, de modo sobrenatural, lhe conquistou, lhe cativou e transformou a sua vida de modo que você nasceu de novo. Por isso entendemos que primeiro Deus nos regenera, para depois haver uma conversão. Só pode ter conversão quando tem arrependimento e fé. E só há arrependimento e fé quando Deus coloca esta fé na nossa vida. Nós não sabíamos disso naquele momento, mas era o que estava acontecendo. Que amor! Amor de Deus por nós. Como Deus foi cuidadoso para conosco ao nos tirar das trevas do pecado e nos colocar no seu reino, no reino do Senhor Jesus Cristo. Abraão, ele creu no Senhor Jesus Cristo, creu nas promessas que lhe foram dadas. Olha Gênesis 15, verso 4, para entender bem o contexto de Gênesis 15. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aqui, Deus já estava dizendo a Abraão que ele geraria um filho. E nós sabemos que Abraão gerou um filho na sua velhice, que Sara riu-se dessa promessa de Deus, duvidou de que o Senhor teria poder para fazer tamanho milagre, mas o fato é que realmente Abraão teve um filho na sua velhice e sua esposa Sara era estéril. Ou seja, o que é que Deus queria mostrar com isso? Certamente o Deus do impossível, um Deus que queria ser glorificado porque faz maravilhas. E Isaac foi somente mais um daqueles que apontou para o descendente que viria, Jesus, o Filho de Deus. É muito importante nós compreendermos estas verdades, senão não vamos entender o Antigo Testamento, e não vamos entender como todo este livro que a gente lê, que é a Bíblia, ele é muito bem estruturado, de modo que um homem não teria condição de escrever esse livro. Foram 40 autores diferentes. Em um espaço de mais de 1.600 anos, a Bíblia foi composta. E tudo se encaixa. É muita perfeição. Não teria como alguém criar esta ficção. Impossível. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez, depois do pecado de Adão e Eva, que nascia um filho, um descendente, que era aquele descendente específico, esperava-se que fosse o Salvador. Pelo próprio nome de Caim, esperava-se que Caim fosse o Salvador. Que decepção, ele foi um assassino, invejoso, não foi o Salvador. Então, veio, pouco tempo depois, na nossa perspectiva de leitura, veio o dilúvio. Na verdade, talvez passaram séculos e séculos. E com o dilúvio escapou ali Noé e sua família, Sem, Cão e Jafé. Sem foi o escolhido, a descendência escolhida. Muito provavelmente esperava-se que o filho de Sem fosse o descendente, mas não foi, porque ele pecou. Então o descendente
como prometido em Gênesis 3,15, para esmagar a cabeça da serpente, no caso Satanás, não podia ser qualquer homem. Tinha que ser um homem, mas tinha que ser Deus também. Óbvio que eles não entendiam tudo o que implicava isso, mas eles tinham o fundamento do ensino e da doutrina para a salvação. E então, cada vez que nascia um descendente, esperava-se que fosse o Messias, mas ainda não era, porque ele apresentava pecados e não cumpria os requisitos. Então veio Isaac, também tinha-se essa expectativa, e assim por diante. Tanto Isaac como Jacó, eles apontam para o Senhor Jesus Cristo como Salvador, por serem descendentes de Abraão. Veio Davi da tribo de Judá, as profecias foram se especificando cada vez mais, e os judeus crentes esperavam a vinda do Messias. O ápice da Bíblia é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Depois vem outro grande ápice, clímax, que é exatamente a morte e ressurreição de Jesus, e aguardamos o último clímax da Bíblia, que vai se cumprir, que é exatamente o retorno do Senhor Jesus Cristo. Perceba então que quando Deus fala a Abraão em Gênesis 15:4, deste descendente que ele vai ter, certamente ligou com a promessa de Gênesis 3:15 e pensou, será que é esse? Será que esse é o Salvador? Obviamente, não era por conta dos seus próprios pecados. E uma palavra que se repete muitas vezes em Romanos capítulo 4 é a palavra grega para imputar. Imputar pode ser traduzido por creditar, lançar na conta, atribuir, contar, declarar. Todas essas são possíveis traduções dessa palavra imputar, que é fundamental aqui. Por quê? Porque mostra o que foi que aconteceu. Cristo pregado na cruz, a justiça de Cristo foi colocada na minha vida. Fui declarado justo, porque o justo morreu por mim. E a minha injustiça, o meu pecado, foi condenado em Cristo Jesus. E assim Jesus cumpriu a lei, morrendo em meu lugar, no lugar de todos aqueles que creram. Só Jesus poderia fazer isso, porque só Ele é homem e só Ele é Deus, todo-poderoso e eterno, e poderia cumprir as exigências da justiça condenatória de Deus sobre o pecador. A lógica, então, aqui do argumento é que Abraão não tinha condições de salvar a si mesmo. Ele não tinha condições. Mas Deus foi capaz de salvá-lo. Só Deus poderia salvar Abraão. Só Deus pode nos salvar. Não temos condição de ser salvos. Olha então o verso 4, Romanos capítulo 4, versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aqui Paulo conta uma ilustração de um trabalhador, para deixar muito claro o que ele quer dizer com justificação pela fé, e não justificação por obras. Se eu trabalho para me salvar, o que eu ganho é um salário. Isso não é considerado favor, mas é o quê? É dívida. A lógica aqui, se eu trabalho, alguém tem que me pagar. Está em dívida comigo. Se só Deus é quem pode salvar, e a minha salvação é por obras, Deus está em dívida comigo. Não sou eu que estou em dívida com Deus, porque eu estou conseguindo muitas obras. E com estas obras, Deus vai ter que pagar o meu salário para eu ser salvo. Eu estou trabalhando, eu quero o meu salário. Então, veja que as coisas são invertidas aqui. Parece que Deus é quem fica com a dívida. Como pode Deus nos dever alguma coisa? Deixa de ser favor. A salvação deixa de ser graça. A salvação se torna mérito. Se é por obras, ela se torna mérito. Eu faço boas obras, eu tenho direito de ser salvo. Estou fazendo boas obras. Óbvio que isso aqui é uma ilustração, e a lógica é que o homem não tem condição de fazer boas obras para a salvação. E um parêntese importante aqui. Todas as religiões, todos os sistemas religiosos são baseados nesta lógica do mérito. Você faz coisas boas para obter um tipo de salvação. E isso acontece na reencarnação espírita, você faz boas obras para reencarnar bem. Isso acontece em algumas doutrinas de religiões orientais, como o budismo ou outras.
Então, sempre você tem que ter boas obras, e estas boas obras, elas vão te conferir um status. Você trabalha para receber um salário. Alguém está lhe devendo. Tem que lhe pagar o salário das suas boas obras. Mas o verso 5 diz, Romanos 4, 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao que não trabalha. Ou seja, não trabalha no sentido, não é que uma apologia à vagabundagem, por favor, certo? Trabalhar aqui é com relação à justificação pela fé, a salvação. O que não trabalha é aquele que não vai atrás de fazer obras para ser salvo, mas ele crê em quem justifica o ímpio. Se você tem fé naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, imputada como justiça. Você é declarado justo, será tornado justo mais à frente. Eu uso essa expressão não muito bem na língua, mas para ficar muito claro o que se quer dizer aqui. Você será tornado justo na glória, no futuro, na ressurreição. Hoje somos declarados justos porque cremos naquele que justifica o ímpio. E aqui tem outro problemazinho, que isso aqui certamente ofendeu muitos judeus naquela época. Deus justificando o ímpio. Isso era inconcebível aos judeus do período do Segundo Templo. Eles não acreditavam que Deus justificaria o ímpio, o pecador. Deus justifica quem guarda a lei de Moisés. Era a lógica. Aquela pessoa que tem um padrão de bom comportamento segundo o que a lei diz, essa pessoa é que merece ser justificada por Deus. Mas não. Deus justifica exatamente o ímpio e o pecador mesmo. Isso foi colocado no Antigo Testamento em muitas histórias. Uma das mais conhecidas é a de Raabe, a prostituta de Jericó, que foi justificada, né, pela fé somente, óbvio. Claro que a narrativa não conta todos os detalhes, mas certamente foi o que aconteceu com ela. Então, não tem como, por obras, por trabalho, através de obras, você chegar até Deus, somente pela fé. Esse é o grande argumento do apóstolo Paulo aqui. E então, chegamos num segundo argumento. Veja que esse é um argumento teológico. Por quê? Porque ele vai lá no Antigo Testamento, cita Gênesis 15, verso 6, mostra como foi que aconteceu com Abraão, para poder argumentar aqui aos romanos. Isso também deve nos mostrar que precisamos ler o Antigo Testamento, porque a base do Novo Testamento é o Antigo. Então tem crente que gosta de ler só o Novo Testamento. Do Antigo lê Salmos e Provérbios. É muito bom ler Salmos e Provérbios, mas você tem que ler de Gênesis a Malaquias também, para compreender que o plano de Deus é maravilhoso, é todo incluso, e isso te traz segurança na fé. Mas o segundo argumento que nós vamos ver aqui, que Paulo destaca, é um argumento hermenêutico. Quem não conhece essa palavra, hermenêutico significa interpretação. É um argumento da interpretação. E como Paulo está, pelo menos nesse capítulo, dedicando mais atenção aos judeus, Paulo ele vai usar técnicas de interpretação dos rabinos conhecidos da época, principalmente de um rabino chamado Hilel. E ele vai usar essas técnicas interpretativas aqui para mostrar que Abraão foi justificado pela fé somente. Olha Romanos capítulo 4, verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aqui, um dos argumentos hermenêuticos é a palavra imputar. E Paulo, ele vai usar o mesmo argumento que os rabinos usam, que seguem Hilel, para mostrar aos judeus que o ensino que ele está trazendo é coerente e reflete o Antigo Testamento. Ele não está inventando uma nova doutrina. Vocês vão ver lá em Atos, capítulo 21 e 22, que Paulo é acusado de trazer outra doutrina, diferente da lei de Moisés. Mas Paulo não fez isso. Ele simplesmente explicou as coisas como deveriam ser. Nesse período, a gente tem que relembrar que os judeus eles estavam vivendo um sincretismo religioso. Eles não estavam vivendo a verdadeira religião do Antigo Testamento, baseado no Senhor, na lei de Moisés e nas promessas.
Eles estavam vivendo um sincretismo entre um tipo de judaísmo e o helenismo. Isso estava bem misturado. Eles eram bem místicos também e criam uma salvação por obras. Ou seja, os judeus, rabinos, escribas, fariseus, saduceus nem criam na ressurreição, só para você ver. E eles sabiam do texto de Daniel, capítulo 12, verso 2, mas eles não criam na ressurreição. Então eles estavam vivendo completamente distante do ensino do Antigo Testamento. Isso é importante destacar porque, às vezes, quando lemos os evangelhos e algumas epístolas, nós tendemos a achar que os judeus viviam a fé do Antigo Testamento. Não viviam. Eles estavam bem distantes aqui. Então, Paulo usa esse argumento que a gente vai falar agora, exatamente para mostrar aos rabinos e aos judeus que a justificação pela fé sempre foi proclamada aos crentes do Antigo Testamento. E essa foi a forma de salvação. Novamente aqui aparece em Romanos 4, do 6 ao 8, a palavra, o verbo imputar. E a lógica do argumento é, se eu tenho uma palavra-chave como imputar, que aparece em vários textos, eu posso correlacioná-los na minha interpretação. Então, o que é que o apóstolo vai fazer? Ele pega o Salmo 32, verso 1 e 2, que ele cita aqui, Salmo de Davi, e interpreta Gênesis 15, 6, que nós já lemos, à luz do Salmo 32, verso 1 e 2. E então ele traz a conclusão aqui para Romanos capítulo 4. Como assim? Vamos novamente ler Gênesis 15, 6 e depois o Salmo 32, verso 1 e 2. Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Verbo imputar. Salmo 32, verso 1 e 2. De Davi, Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Não atribui iniquidade, né? Então a lógica aqui é que essa palavra, esse vocábulo, que é traduzido de várias formas, né? Mas é o vocábulo imputar. Ele está no Salmo 32, está em Gênesis 15, 6 e aparece muito em Romanos capítulo 4. Então como é que Paulo interpreta Gênesis 15, 6 à luz do Salmo 32, verso 1 e 2? O Salmo 32 fala de Davi. Davi cometeu pecados terríveis. Adultério, assassinato, homicídio, premeditado. Mas Davi se arrependeu. Seus pecados foram cobertos. Davi está dizendo aqui nesses dois versículos, feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada. Feliz é aquele cujos seus pecados são cobertos. Cujos pecados não são imputados a ele. Não foram colocados, atribuídos a ele. Feliz é esse homem que recebeu essa declaração de justo. Isso é felicidade. Então, se Davi, que cometeu pecados terríveis, recebeu, foi livre, perdoado destes pecados, que obras ele fez para ser perdoado desses pecados? Nenhuma. Foi realmente pelo favor e pela graça de Deus. Da mesma forma, devemos interpretar Gênesis 15, 6, que a justificação de Abraão, o Abraão ser declarado justo, também foi como um favor, sem nenhuma obra meritória de Abraão. Davi recebeu esse perdão, e que obra Davi fez? Só cometeu pecados terríveis. Assim como Davi não teve seus pecados atribuídos a ele, foram lançados em Cristo, Abraão também. Então, quando se fala em Gênesis 15, 6 sobre imputar, a justificação imputada a Abraão, entenda-se da mesma forma que foi a Davi. Só que Davi, perceba que é na perspectiva negativa. Em que sentido? Pecados não lhe foram atribuídos. No caso de Abraão, a justiça foi atribuída a Abraão. Este era um método muito bem utilizado aqui pelos rabinos para poder fazer a sua interpretação dos textos do Antigo Testamento. E Paulo estava fazendo a mesma coisa. Outro argumento interpretativo que Paulo usa é o fato de citar Abraão. Assim como aconteceu com Abraão,
também vai acontecer com todos os outros judeus. Era muito comum eles usarem esse tipo de argumento, e por isso a ideia de Paulo citar Abraão aqui em Gálatas, capítulo 3 também. O que é que Paulo estava fazendo? Paulo estava argumentando para mostrar que não existe justificação por obras, e ele usou argumentos que os judeus entenderiam, argumentos até bem complexos para nós hoje da modernidade. Veja que isso desafia até a questão de evolução. Achamos que os argumentos de hoje são muito sofisticados. Naquela época já haviam argumentos muito sofisticados também. Mas o fato é que no final, Romanos capítulo 4, versos 7 e 8, tem duas palavras que merecem o nosso destaque. Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Feliz. Bem-aventurado aqui é feliz. Essa é uma definição bíblica de felicidade. O que é felicidade? Felicidade hoje, para muitas pessoas, é ter dinheiro. Felicidade é ter liberdade para fazer o que se quer. Óbvio que isso não é possível, ninguém faz o que quer na vida, mas alguns acreditam que isso é felicidade, fazer o que quer. Outros acham que felicidade é comprar o que quer, na hora que quer, viajar para onde quer e ter estas coisas do mundo terreno. Não estou dizendo que é pecado comprar coisas, nem estou dizendo que é pecado fazer uma viagem, mas estou dizendo, porque reflete o que a Bíblia diz, que é pecado colocar a sua felicidade nestas coisas terrenas. Isso é pecado. Se você só é feliz quando compra, se só é feliz quando tem, se só é feliz quando sente coisas boas, na perspectiva humana e terrena, sua felicidade não está em Deus. Sua felicidade está aqui nessa terra. Então você ainda é muito terreno. Você ainda tem muitas amarras. E certamente essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode estar vindo para a igreja. Você pode estar carregando sua Bíblia, até lendo a Bíblia, pode estar orando, pode estar cantando, tem um serviço na igreja, prega o evangelho. Você pode estar fazendo tudo isso, amém, graças a Deus, é para fazer tudo isso mesmo. Mas existem pecados que são tão escondidos que às vezes nós não fazemos questão de encontrá-los e deixamos esses pecados escondidos. Mas se você ler a Bíblia, sua Bíblia com mais atenção, e suplicar que Deus lhe mostre, lhe revele os pecados do íntimo do seu coração, você vai encontrar um bocado. E talvez fique triste. Mas é melhor, porque você vai saber aquilo que deve trabalhar na sua vida. Muitos crentes são dominados pelas coisas desse mundo. Coisas muito sutis, mas terríveis e profundas, que passam anos, décadas no nosso coração, como o materialismo, uma definição incorreta de felicidade, de liberdade, de família e de tantas outras coisas. Felicidade é não ter os pecados atribuídos a você. Eles foram lançados sobre Jesus. Você não precisa se culpar quando você peca. Você confessa, pede perdão, foi lançado em Cristo, na cruz do Calvário. Entende? Você está livre do pecado, da escravidão do pecado, para viver uma vida maravilhosa com Deus. Isto é liberdade e felicidade. Paulo, quando cita esse texto do Salmo 32, está dizendo, Davi cometeu pecados terríveis. Esses pecados não foram imputados a ele, foram imputados a Cristo. O que é que foi imputado a Davi? A justificação pela fé, que foi imputada a Abraão, lá em Gênesis 15, 6. Isto é felicidade, isto é alegria. Espero que você esteja buscando na sua vida esta felicidade com Deus. Romanos capítulo 5, verso 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados pela morte do Filho de Deus. Inimigos de Deus. Como uma pessoa pode ser feliz sendo inimiga de Deus? Não importa a sua religião, você pode até se dizer evangélico. Se você realmente não creu, como é dito na Escritura, foi declarado justo pela fé em Jesus Cristo, você
não faz parte da congregação dos santos e você é inimigo de Deus. Como alguém pode ser feliz sendo inimigo de Deus? Não dá. Felicidade é Deus imputar justiça em nós, nos declarar justos, nos chamar de filhos, nos trazer para perto dele, ter paciência conosco, porque nós somos muito limitados com relação ao nosso relacionamento com Deus. Deus tem muita paciência conosco, cometemos erros, e pecados, e lemos a Bíblia, e ouvimos da Bíblia, e oramos, e conversamos, e ainda pecamos. O Senhor tem muita paciência para conosco, mas graças a Deus pelo tamanho do favor de Deus que Deus tem para conosco. Devemos então nos alegrar, porque o Senhor imputou essa justiça a nós. Algumas conclusões importantes deste argumento de que o povo do Antigo Testamento era justificado pela fé somente, no caso lá de Abraão. Deus não deve nada a ninguém. Quem crê na salvação por obras, acaba dizendo que Deus está me devendo algo. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter condenado os dois, e consequentemente toda a humanidade seria condenada. Ou Deus, se quisesse, poderia permitir que a humanidade vivesse, e toda a humanidade seria condenada. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Ele salva porque Ele quer, porque Ele é amoroso e gracioso. Mas não é obrigação de Deus. A fé não é uma obra, mas é uma dádiva de Deus. Ninguém produz fé salvadora de si mesmo. Ninguém. Só Deus é que produz esta fé em nós. Deus coloca esta fé em nós. Não tem como um pecador crer no Senhor Jesus Cristo se Deus não colocar esta fé nele. Não pode. É antibíblico. Não é Bíblia. Não é palavra de Deus. O homem pecador não produz fé que salva. Pode produzir fé. Fé nos ídolos, fé na humanidade, fé no dinheiro, fé em outras coisas. Mas não a fé que salva, fé no Senhor Jesus Cristo. Deus declara justa a pessoa que recebe Cristo como Senhor e não a torna justa. Então, justificação pela fé não é ser tornado justo, porque ainda pecamos, mas é ser declarado justo. A imputação da justiça de Deus em nós, de Jesus em nós, é isso. É uma declaração no tribunal de Deus que nós somos justos. E no futuro, na glorificação, nos tornaremos justos. Com exceção do pecado de rejeitar a Cristo, porque esse pecado de rejeitar a Cristo não tem perdão, obviamente, não há nenhum pecado que não venha a ser perdoado. Davi foi perdoado do seu adultério, do seu assassinato. Davi foi recebido por Deus. Não foi imputado o pecado a Davi, mas foi imputado justiça a ele, porque creu no Senhor Jesus Cristo, mesmo não sabendo o nome do Salvador, mas creu. Então, há perdão para todo e qualquer tipo de pecado. Isso é importante por quê? Porque talvez você cometeu um pecado terrível e está se massacrando, se maltratando. Você tem que compreender que basta confessar o pecado e suplicar o perdão em nome de Jesus, numa oração, e o seu pecado foi perdoado. Ah, pastor, eu fiz isso, mas eu sinto que não foi perdoado. Não depende de você sentir que foi perdoado ou não sentir que foi perdoado. O seu sentimento não é o que importa aqui. O que importa é que Jesus morreu na cruz. É um fato objetivo e histórico. E por isso temos o perdão dos pecados. Se você não sente que foi perdoado, é porque o seu coração está lhe enganando. E você não está tendo fé de que o sangue de Cristo perdoa todo e qualquer pecado. Justificação pela fé trata disso também. Devemos confiar na pregação de Paulo sobre a justificação, porque desde o Antigo Testamento até o Novo, esta é a mensagem de salvação. Somos declarados justos, justiça do Salvador é imputada em nós, e a nossa justiça, que são os nossos crimes, são imputados em Cristo. Devemos nos alegrar por tão grande salvação. Base da nossa felicidade é esta salvação, é o nosso relacionamento com Deus. Perceba bem, ninguém pode roubar essa salvação. Você não pode perder esta salvação.
Nada tira ela de você. Ninguém impede você de ter relacionamento com Deus. Podem te prender, podem te maltratar, mas você continua tendo relacionamento com Deus, né? Você continua orando ao Senhor, mesmo que arranque sua língua. Você pode cantar na sua mente, louvar e adorar a Deus e orar ao Senhor. Você não perde esse relacionamento. O que é que isso significa? Que ninguém tira sua felicidade quando sua felicidade é fundamentada no Senhor, Deus Todo-Poderoso, infinito e eterno. Se ficamos tristes, se às vezes não estamos satisfeitos com a nossa vida, ou se achamos que somos infelizes, ou nos tornamos infelizes, é porque não estamos vivendo como Deus quer. É porque o nosso pecado ainda tem se tornado muito grande nas nossas vidas. É óbvio que nunca seremos plenamente livres do pecado aqui nessa terra. Então sempre teremos momentos difíceis na vida, de tristeza, é normal para todo ser humano. Mas lembre-se, não é culpa de Deus. Entende? Não depende de Deus. Nem é culpa das pessoas. É o seu pecado, do seu coração, que não está preparado ou amadurecido para enfrentar certas dificuldades. E é por isso que Deus permite que elas cheguem, para que você aprenda, cresça, confie mais no Senhor para enfrentar as batalhas da vida. Aprendemos então que o povo do Antigo Testamento foi justificado pela fé somente. Abraão nos mostra isso. Paulo trouxe excelentes argumentações para convencer os judeus daquela época sobre esta verdade. E nós aprendemos o que aconteceu conosco. Assim como aconteceu com Abraão, também aconteceu conosco. Foi imputada em nós a justiça do Senhor Jesus Cristo. Fomos declarados justos e devemos nos alegrar imensamente por isso. Devemos viver para a glória de Deus, por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez numa cruz pelos nossos pecados. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe para que vivamos assim, para agradar ao Senhor nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós, nos protege, nos salvou. Senhor Deus, só temos que te agradecer porque o Senhor nos torna felizes. Às vezes somos ingratos, não olhamos para quantas coisas maravilhosas o Senhor já nos deu. Olhamos muitas vezes para as coisas terrenas que não possuímos e achamos que somos infelizes. Dá-nos, ó Pai, a perspectiva correta. Abre as nossas mentes para a compreensão da Tua verdade na Bíblia Sagrada. Faz, Senhor Deus, com que cada vez mais vivamos nos fundamentos da Tua revelação, dependentes da força do Teu Santo Espírito, para que como igreja glorifiquemos o Teu nome e aprendamos que fomos declarados justos, sem merecimento algum, completa graça do Senhor. Nem a fé tínhamos para crer e o Senhor colocou em nós, naquele dia da nossa conversão. Senhor Deus, nos fortalece para que venhamos a cumprir a missão que o Senhor destinou a todos nós. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus esteja abençoando você nesta semana que se iniciou hoje. Sabemos que ainda vivemos num contexto de pandemia. Aproveite a pandemia para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, para aprender de Deus, para proclamar o Evangelho. São momentos difíceis e tristes, mas é o momento de aprendermos mais sobre o Senhor. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana e abençoe a sua família. Até breve.